Explicando os poderes da saga Frieza, uma resposta honesta ao Timeverso 7, do canal Mais de 8.000. É hoje, hein? E aí, pessoal, beleza? Eu já assisti esse vídeo dele tem um tempo, logo que ele lançou. O vídeo é bom, mas é grande, né? Então eu vou reagir por parte, por capítulo. Acho que fica melhor assim. Então bora. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui logo de cara. Os poderes de luta oficiais de Dragon Ball fazem todo o sentido. Durante os eventos de Dragon Ball Z, principalmente na saga Frieza, vimos como os personagens tiveram saltos enormes de poder. Mas parece que algumas pessoas simplesmente não gostaram da maneira como Dragon Ball foi conduzido nessa parte da história, gravando poderes oficiais da obra estão errados, o que me levou a fazer uma resposta honesta aos pontos principais levantados pelo canal Timeverso 7, que diz que ninguém explica os poderes da saga Frieza. A Daizensho diz que Gohan tem 14.000 e Kuririn 13.000. O mangá diz que eles estavam na casa dos 10.000. E eu afirmo que ambos estão completamente errados. O capítulo onde foi dito que o poder de Vegeta era 30.000 foi o 270. Corte maldoso, hein? Eu falei, calma, deixa eu explicar, com um tom mais leve, pra não parecer arrogante. Maldoso esse corte. P5. Ele foi lançado em 1990. Quando ele foi lançado, o poder de luta do Vegeta originalmente era de apenas 20.000. O 30.000 foi corrigido na edição Kazenban do mangá, que saiu entre 2002 e 2004, mais de 10 anos depois. Então o que aconteceu aqui? É que o Akira, escrevendo o mangá semanalmente, esqueceu que o Vegeta já tinha 24.000 quando chegou em Namekusei. E o Vegeta já tinha passado... Eu assistindo agora, nem eu tanto esse GTA Dragon Ball. Por mais um aumento de poder, após lutar contra o Zarbon. Então, se o Vegeta tinha apenas 20.000 aqui, como ele escreveu originalmente, ele teria passado por um Zenkai invertido, pô. E esse é o segredo. Como o Akira achou que o Vegeta estava batendo nos 20.000, Kuririn e Gohan tinham que estar abaixo disso. Então, por isso, eles foram colocados com 10.000. E eu penso que, ao ser corrigido o poder de Vegeta para 30.000, também podemos corrigir o poder de Kuririn e Gohan, para que venha fazer sentido com o que vinha sendo apresentado. Muito antes da versão da Kazenban ser lançada, esse PDL do Vegeta já era considerado um erro na própria época que foi lançado. O anime inclusive chegou a corrigir essa falha do mangá, colocando o PDL do Vegeta como 30.000, igual a da Zenshu e o mangá posteriormente. Mas nada foi feito em relação aos 10.000 estabelecidos, indicando que este não foi de fato um erro. A ideia de querer aumentar esse valor consolidado no mangá não só parece uma ideia forçada que ele deixa apenas para sustentar os PDLs desse vídeo, como também as tais provas que ele utiliza para tal não se sustentam. Sim, cara, porque todo mundo sabe que isso tá errado. A gente olha e vê que não batia com o que o próprio mangá apresentou. Mas eu não tô falando do anime, eu sei que foi consertado antes. No mangá foi corrigido só 10 anos depois. Eu só estou analisando o mangá com os dados do mangá, não estou analisando o anime. Se eu for fazer poder de luta do anime, provavelmente eles vão ficar diferentes dos poderes de luta do mangá, porque o anime é diferente. E para nossa discussão aqui, eu acho que toda vez que tu trouxer anime eu vou ignorar, porque eu não falo do anime. Ah, mas ele explica melhor, deu outra perspectiva. Legal, quando eu fizer a análise do anime eu vou considerar isso. No mangá eu não vou considerar. Não vou, porque eu tô analisando o mangá. Mas a gente vai ver se não se sustenta. Vegeta em determinado momento, ao sentir o Ki de Kuririn, chegou a confundi-lo com o Ki do Zarbon. Ele descarta dizendo que o do Zarbon era maior, mas podemos considerar que para ele chegar a confundir, pelo menos estava próximo. O que eu acho engraçado é que no capítulo seguinte a esse, o Kuririn confunde o Ki do Vegeta com o do Gohan. Isso antes dele sequer ter tido seu poder bloqueado, tá? Por acaso então eles seriam similares agora? Bom, de qualquer forma, vale acrescentar o texto por trás dessa cena. Não, cara. Não foi isso não. O Kuririn, vou colocar aqui na tela. O Kuririn sentiu o Ki se aproximando. Ele fala pra Bulma, tem o Ki se aproximando, tá quase chegando aqui. Aí a Bulma fala, deve ser o Gohan, ele foi rápido. E antes do Vegeta chegar, ele ainda voando, o Kuririn diz, não é o Gohan. Não, pô, tu se confundiu aí. Nesse momento da história, o Vegeta tinha acabado de fugir da nave do Freeza, e seus homens estavam atrás dele. Então faz sentido com quem tivesse o PDL relativamente alto, o Vegeta já confundisse com o Zarbon, já que ele já estaria esperando por ele. Mas como citado no próprio mangá, Vegeta corta rapidamente a fala e já diz que o poder sentido é bem menor que o de Zarbon. Vegeta diz que, para enfrentar as forças de... Não diz que é bem menor. Não é tão forte quanto o Zarbon. Não é tão forte. Se eu não me engano, eu coloquei o Kuririn com 20 aí, né? E o Zarbon 22. Se o Kuririn tivesse 18 a 20, eu acho que tá valendo essa fala aí. Porque não teria mais ninguém. O Vegeta matou o Dodora. Só tem o Zarbon. O Apu ele também matou. O resto era tudo soldadinho de bosta. Por que ele iria confundir? Um soldadinho de 1000? Não faz sentido. E o Zarbon não abaixa o Ki. Então não faz muito sentido.
esse poder sentido é bem menor que o desarme. Vegeta diz que, para enfrentar as forças Ginyu, eles devem usar as esferas para torná-lo imortal. E Kuririn responde dizendo que eles devem tornar o Gohan imortal então. E Vegeta rebate isso não dizendo que o Gohan não tem poder para isso, mas sim que ele não tem experiência. Então sim, o poder de Gohan e Vegeta já estão sendo equiparados aqui. Definitivamente os poderes de Gohan e Vegeta não estavam sendo equiparados nessa cena. Lendo o mangá, nota-se que nem Gohan nem Kuririn haviam liberado seus poderes totais nessa parte da história. Quando Vegeta vê Kuririn após o up de poder, ele cita que seu poder aumentou apenas um pouco. E mesmo que você diga que ele estava sendo apenas arrogante, no momento sério, antes de enfrentar as forças especiais Ginyu, aí sim Vegeta equipara o poder deles. Aí você pensa, com ele próprio? Não, o poder deles que ele havia visto na Terra. Não, peraí, o Vegeta diz: eu não sei como você fez isso, mas você conseguiu aumentar o seu poder um pouco desde a última vez que nos vimos na Terra. Se você parar pra pensar, só essa frase já é contraditória. Eu não sei como você fez isso, mas você conseguiu aumentar seu poder um pouco. Tipo, parece que ele vai reconhecer um bom aumento de poder e logo depois menospreza. Será que é porque é o estilo do Vegeta isso? Não parece. No começo da frase parece que ele vai falar, elogiar. Nossa, aumentou bastante seu poder, não sei como você fez isso. Mas ele termina a frase, aumentou um pouco. Tá implícito. Na minha visão tá implícito. Ele está reconhecendo sim que o Kuririn aumentou bastante o poder, mas ele não vai confessar isso com as palavras, ele vai falar, aumentou um pouco. E depois completa, mesmo assim não vai conseguir lutar de igual para igual comigo. Se foi um aumento de poder realmente insignificante, não muito, não faz sentido a outra frase, a final, dizendo que mesmo assim não vai conseguir lutar contra ele, não é páreo. Claro que ele estava considerando um poder bem maior do Kuririn. O Kuririn estava rasgando o céu, passando voado, tanto que ele confunde com os Zarbon, e depois solta essas frases aí, que corroboram com a visão que eu tô falando. Tem a ver com o Vegeta, mas nas entrelinhas implícito mostra que realmente foi um aumento de poder grande. Então lá na frente ele menosprezar, falando, com base no que eu vi vocês lutando na Terra, será que é literal ou é mais uma vez o Vegeta sendo Vegeta? Quando o Vegeta estava discutindo com Kuririn sobre quem deveria se tornar imortal, ele não sabia quão forte de fato ficaram Kuririn e Gohan, e por isso tratou de encerrar logo a discussão falando de técnicas de combate, ao invés de tentar adivinhar o poder do Gohan. Isso confirma as expectativas de Kuririn quando disse que se... Peraí. Vamos no mangá. Peraí. Vou colocar aqui. Vegeta, lutar é a nossa única opção aqui? Aí o Vegeta responde, eu acho que vocês já se ligaram que a gente não pode vencer. Pelo que eu vi da força de vocês na Terra, eu duvido que vocês dois valham muito. Bom, pra mim é que o Vegeta tá sendo arrogante mais uma vez, menosprezando os outros, e não faz o menor sentido com o que ele viu acontecendo agora. Pô, pelo que eu vi de vocês na Terra, Gohan, no máximo 2.800 com Mazenko com range boost. Pra ele confundir com o Goku, então pra mim, novamente o Vegeta aí menosprezando, né, mesmo que a pessoa tenha ficado forte, vocês não valem nada pelo que eu vi vocês fazendo na Terra, não sei o quê. Porque senão não tem sentido ele reconhecer que o Kuririn ficou mais forte, que o Gohan ficou mais forte, não discutir que o Gohan, não, ele não tem poder pra isso. Ainda mais se você considerar que os terráqueos controlam o poder de luta, podem subir mais ainda, então deve ter mais força. Então, pra mim aí, novamente é Vegeta sendo Vegeta. Mesmo quando o outro guerreiro Z é forte, ele dá aquela menosprezada. E outra coisa, o Vegeta aí é antes de ser decidido que o Gordo lutaria contra eles. Ele tá falando no geral, que eles não seriam de muita ajuda, menosprezando eles, considerando todos ali, Jace, o Butter, o Rikun, o Ginyu. E depois o próprio Vegeta diz que, pra não deixar se enganar pelo Gordo, que ele tem um poder de luta baixo, mas tem poderes sobrenaturais. O Vegeta considera o poder de luta do Gordo baixo. E dá a entender que o do Kuririn e do Gohan são mais fortes que o dele. O Gordo muitos consideram ali por volta de 10 mil. Se ele falar, ele tem um poder de luta baixo, 10 mil, e o Kuririn e o Gohan tem 13, 14, ou menos que isso, e não estavam liberando poder, essa fala fica completamente sem sentido. Então, ser mais distante do Gordo e mais próximo do 20 faz muito mais sentido. Se Gohan tivesse o potencial liberado, ele poderia rivalizar com o Vegeta, já que, se ele próprio aumentou tanto, Gohan, por ter o Sangue Saiyajin, deveria aumentar bastante também. O principal ponto para mim não faz sentido o Kuririn ter 13 e o Gohan 14, quando a obra quer te vender a ideia que o Gohan tem muito mais potencial que o Kuririn. Esquece o meu valor que eu coloquei, vamos pensar na obra. Faz sentido? Não bate com o plot, com a temática, de que o poder oculto do Gohan é maior, o Kuririn reconhecendo que se ele mesmo ficou tão forte daquele jeito, o Gohan ficaria muito mais. Esquece o número que eu coloquei, 20 mil. Faz sentido? 13 e 14? Você pode achar que foi, sei lá, 12 e 18, 10 e 16. Agora, 13 e 14 não dá, né, cara? Tu vai contra a ideia que o mangá quer apresentar, que o Gohan tem mais potencial que o Kuririn, e que o Kuririn achou que ele ficaria mais forte, bem mais forte que ele mesmo.
E o Kuririn fica animado com o potencial do Gohan desbloqueado. 13 mil e 14 mil combina com essa temática? Não combina. Então eu vou colocar o Gohan com 24 mil. O mesmo poder que Vegeta tinha quando chegou aí na minha... Tem que ser um pouquinho diferente, cara. O Gohan já era mais forte antes. Bem, aqui eu não entendi porque o time Versus 7 não mostrou, mas o Kuririn claramente não estava tão confiante dessa afirmação no quadro seguinte após essa fala. E pra piorar, no meio do caminho até o Grande Patriarca, ele literalmente disse que havia exagerado ao pensar que Gohan rivalizaria com Vegeta, que na verdade ambos deveriam se unir com Goku para aí sim conseguir derrotá-lo. Ou seja, ao usarmos a fala do Kuririn como medida de quão forte foi o Gohan, deveríamos considerar o Vegeta que de fato o Kuririn conhecia seus poderes, que no caso era o de 24 mil, não o de 30 mil. Coloca o Gohan com 24 mil porque ele tem que ficar um pouco... Peraí, volta. Mas beleza, vamos aceitar o argumento aqui de que eu disse que o poder do Gohan está sendo comparado ao Vegeta por causa da expectativa do Kuririn. E aí você mostrou que na outra página ele estava com dúvidas. Então isso invalidaria a minha base de argumento para dizer que o poder do Gohan está mais próximo do Vegeta. Está sendo comparado. Só que não, né, cara? Tipo assim, primeiro momento, o Kuririn tem um poder despertado e fica animado. Pensa, se o Gohan é um Saiyajin e tem potencial, vai aumentar muito mais que o meu. De repente ele consegue enfrentar o Vegeta. Vai com o Gohan pra lá e pensa consigo mesmo. Talvez o poder que o Gohan vai aumentar não seja o suficiente, não sei quanto vai subir o poder. Esse é o segundo momento. E no terceiro momento, de fato, aumenta o poder, ele fica animado, todo mundo fica impressionado com aquilo. O Vegeta não diz que o Gohan não tem poder suficiente, diz que ele não tem experiência. Não vejo nada que contradiga, porque o Kuririn podia muito bem dizer: droga, o poder do Gohan subiu, mas ainda assim não vai dar contra o Vegeta. Não tem nenhuma fala desse tipo, porque isso sim invalidaria completamente o que eu disse. E mais ou menos também, porque eu não coloco o mesmo poder, eu coloco mais próximo. Eu até entendo a crítica de que você usou a empolgação do Kuririn com o poder do Gohan como base para afirmar que o poder dele está mais próximo do Vegeta. Ok, isso seria uma base mais frágil, se logo depois o Kuririn fica em dúvida. Mas não é uma refutação ou uma contradição, porque logo depois a história anima o Kuririn de volta. Então se a base é a expectativa ou a animação do Kuririn, não foi contradito pela história no final, no último acontecimento. Foi empolgação, dúvida, perdeu um pouco a esperança e depois se animou de novo. Entendi a crítica, mas a própria história mostrou que estava correto aquilo ali. O Gohan com 24 mil porque ele tem que ficar um pouco distante do Kuririn, pois não faz sentido que a diferença entre eles seja de apenas 1000, como indicado na desenho. Será mesmo? Se você ver a batalha contra Gordo, Gohan não se saía melhor em nada em relação ao Kuririn, não. Ambos faziam os mesmos Ki Blasts, as mesmas movimentações, sofriam os mesmos danos e resistiam de igual maneira. Então, analisando por esse lado, os PDLs oficiais que mostram Kuririn e Gohan como similares fazem muito mais sentido nesse caso. Talvez você até tente argumentar que, enquanto o Kuririn foi derrotado por um único suco do Riku, Gohan resistiu um pouco mais. Mas aí está o detalhe: Riku literalmente diz que acabou usando muito poder no golpe com Kuririn e que na verdade queria se divertir com os garotos. Tal golpe que era recebido inclusive por Vegeta com muito mais paridade, mostrando novamente a grande diferença de poderes de ambos. Caramba, Riku chega até a defender o Masenpo do Gohan com um simples sopro. É impossível dizer que ele tem poder similar ao de Vegeta, sabe? Mas aí tu não tá levando em consideração o número que eu coloquei, a proporção que eu coloquei. O Riku tem quase o dobro, pô. Vamos dar uma olhada aqui na luta com o Gordo e contra o Riku, pera aí. O Kuririn diz pro Gohan: Gohan, lembra do treino mental, treino de imagem que fizemos na nave? Pronto, aí tá a sua resposta sobre eles terem parecido iguais contra o Gordo. Porque eles estavam fazendo ataques combinados, estavam seguindo uma estratégia, as movimentações combinadas. E comparar as técnicas do Gordo afetarem os dois de forma igual não faz muito sentido. Porque o Vegeta mesmo avisa eles para eles não atacarem de frente, que o Gordo tem habilidades especiais. Ou seja, o contexto indica que se fosse o próprio Vegeta atacando, ele tomaria esse cuidado, porque a técnica do Gordo também afetaria ele. Ele tinha habilidades perigosas. Então elas afetarem o Kuririn e o Gohan por igual, e isso ser um argumento de que o poder deles era igual, não faz sentido, porque, pelo contexto aqui, isso afetaria também até o Vegeta. Tanto que ele aconselha a não agir daquela forma, não ir de frente. Ele mesmo não iria assim. E o lance aqui também é o poder do Gordo. Quanto tu acha que é o poder do Gordo? Eu considero que 10 mil ali tá um bom patamar, porque eles acham que 5 é pouco, né? Eu acho que o Gordo seria 10 por ali. E o Kuririn e o Gohan estão tipo, bem acima dele. Aí beleza, o Riku bateu no Kuririn, deixou ele incapacitado com um golpe e disse que pegou muito pesado. Aí eu te pergunto, por que ele pegou muito pesado? Porque ele bateu com a mesma força que ele estava batendo no Vegeta? Isso faria sentido, né? Já que ele estava brincando com o Vegeta, então ele estava batendo num cara de 30, de uma forma brincando, onde ele pudesse pelo menos continuar lutando e não morrer em um golpe só. Viu que o cara tinha 10, o Kuririn tinha próximo de 10,
e meteu uma porrada nesse cara com a mesma força, e aí diz, ah, peguei pesado. Faz sentido essa frase? Não faz sentido nenhum ele ter se surpreendido de ter pegado pesado. É claro que ele incapacitaria o cara com um golpe. Não faz sentido ele estar surpreso. Ele saber que o poder do Kuririn, na verdade, é mais alto aí, como eu tô propondo, que os valores nos rastreadores ali estão errados, apesar de estar escrito no mangá, que é uma coisa derivada de um primeiro erro do Toriyama. Na verdade, era melhor estar escrito 20. Não faz muito mais sentido. Tava batendo no cara de 30, de uma forma onde ele pelo menos conseguia se aguentar, e eu continuar brincando. Eu bater com essa mesma força no cara de 20, ele não aguentar e eu ficar meio decepcionado, faz sentido. Agora, o que não faz sentido é eu bater com essa mesma força no cara de 10 e eu esperar e ficar surpreso dele não ter aguentado. É óbvio que ele não ia aguentar. E pela luta do Gohan com o Rikun, eu não acho que ele tenha, bati forte demais nesse, agora eu vou bater mais fraco no outro. Não parece ser o caso. O Gohan tomou muito mais porrada e ele fica admirado do Gohan estar aguentando aquilo ali. Diz que ele é bem durão. Ou seja, usei menos poder do que eu bati no outro e parabéns, você é durão. Não faz muito sentido a frase. Teria que ser um poder parecido, igual ele bateu no Kuririn. Bati nos dois e esse tá aguentando mais. E mesmo considerando que o Gohan seria próximo apenas do Vegeta 24.000 de PDL, ainda assim geraríamos mais um problema. Com o poder do Kuririn sendo próximo ao de Gohan, isso geraria contradição com o Kuririn travando de medo quando o Vegeta apareceu na sua frente, que no caso ainda não havia expelido seu Ki. Mas esse Vegeta está com 30.000, o Kuririn tá com 20. Não dá jogo, não dá luta. Esse é o momento aí onde o Zarbon chega atrás dele. Ele já recebeu o Zenkai mais uma vez. E mesmo assim, mesmo se fosse 24.000, mesmo que seja 24.000 na cabeça do Kuririn, é normal ele ficar com medo e ficar preocupado. O cara ainda é mais forte que ele de qualquer jeito. Sem falar no fator psicológico pelo que o Vegeta representou e fez na Terra, né? Foi o carrasco deles, vários amigos morreram. Nada de máscara. Deu uma forçada nesse ponto, hein? Gerando até aquela cena comentamos do Kuririn com o Ki dele com o do Gohan. Mas ele não confundiu o Ki dele com o do Gohan. Quem falou o Gohan foi a Bulma. E o Kuririn falou, não é o Gohan. Foi literalmente o contrário. Muitas das suas tentativas de refutações aqui nesse vídeo estão incompletas. Estão faltando contexto, tá faltando páginas. Essa daí até tá bem grave porque tá literalmente escrito ao contrário. Foi a Bulma que achou que era o Gohan e o Kuririn disse que não era. Como você disse que não sabe por que eu não falei que na página seguinte o Kuririn estava em dúvida entre o poder do Vegeta e o Gohan, eu também te pergunto aqui. Isso até passaria, se não fosse o tópico seguinte. Já sei que outros vão alegar que o Kuririn podia... O meu ponto principal é que o Kuririn e o Gohan não podem estar mais próximos. Vocês não precisam concordar com o número exato que eu coloco. É mais importante o tipo de leitura que está por trás. Eu só coloco o Kuririn com 20 porque eu penso na luta lá na frente contra o Ginyu, que tem 23. Mas vamos supor que você considere o aumento de poder contínuo. Kuririn pode ter 15 aí nesse momento agora contra o Gordo e contra o Rikun, ou 13, que seja. O meu ponto é, Kuririn não pode ser tão próximo do Gohan, e o Gohan tem que estar um pouco mais próximo do Vegeta. Não dá pra ser 13 e 14. Esse é o principal ponto. Assim ter 13.000 aqui, e pelo despertar contínuo de poder oculto, subir a ponto de se equiparar com o 23.000 do Ginyu. E na luta contra o Freezer, você atingiria 75.000 de poder de luta, como a V-Jump disse. Mas vamos falar a verdade, essa hipótese do despertar de poder contínuo foi feita só para justificar esse número de 70. Todo mundo sabe que é verdade, né? 75.000. Se esse número não tivesse saído na V-Jump, ninguém em sã consciência diria que o Kuririn ficou mais de 42 vezes mais forte do que na saga Saiyajins. Como mencionado antes, um poder próximo a 24.000 seria um desafio para Kuririn. Então aí já esbarramos no problema do despertar fixo, já que ambos devem ser superiores ao Ginyu no corpo do Goku, que tinha um PDL de 23.000. Vegeta tem que ser superior, tem que dar luta. Até porque o Kuririn tá no próprio corpo e o Ginyu no corpo do Goku. Vegeta cita que mesmo eles se contendo, ambos, mesmo individualmente, trocavam golpes sem dificuldades contra ele. E novamente, não parecia nem um pouco que Gohan era mais forte que Kuririn. Muito parecia necessário, já que ele mostrava um desempenho justamente inferior contra Ginyu comparado ao Kuririn. Não. E se utilizarmos os próprios multiplicadores de vantagem utilizados pelo Universo 7, chegaríamos que Kuririn, no mínimo, teria um PDL de 5.300, o que não pode ser o caso, já que ele não se sentia capaz de derrotar o Vegeta. Não, pô, vamos colocar aqui na calculadora. Ó, de 20 para 23, 15%. Tem luta. Eu não acho que eles têm que ser mais... O Kuririn, pelo menos. O Gohan eu acho que era mais forte, sim. Até porque teve Zenkai. Que o Kuririn tem que ser mais forte com o Ginyu pra ter essa luta aí, não, cara. O Goku mesmo falou pra eles se juntarem e vencer ele. Entendeu? Se for levar as palavras do Goku a ferro e fogo, os dois têm que ser mais fracos. Como já comentamos. Ou seja, a única solução possível seria eles terem se fortalecido nesse meio tempo. Então não, Timeverse. Não, cara, não é a única solução possível. 20
para 23, explica aquela cena. 7. PDL da V-Jump não é o único argumento que sustenta o despertar do desenho, mas calma que ainda temos mais argumentos sobre o assunto. Mas o que eu falei foi o contrário. Eu não disse que o PDL da V-Jump é o que sustenta a hipótese dos poderes crescentes, despertar contínuo. Eu disse que o despertar contínuo é a desculpa que foi arrumada para justificar o PDL da V-Jump. Foi ao contrário que eu disse. Tá, entendi qual é o teu ponto, e esse ponto é bom, é válido. O Ginyu tinha 23, o Kuririn dava luta contra ele, mas não achou que daria luta contra Vegeta com 24 mil, né? Bem que o Vegeta tava com 30 ali. Mas vamos assumir que é, sobre os 24. Então esse seria o problema. O Kuririn com 20 deu luta contra 23, então devia ter se sentido mais confiante contra um Vegeta de 24 mil. Beleza, vamos fingir que esse número de 20 mil tá refutado. Então vamos pegar a calculadora aqui, ó. Se o Kuririn tivesse 18, para 23 mil, é 27% de diferença. Então o Kuririn daria a luta contra o Ginyu, que foi o que a gente viu, beleza? Agora, com 18 e o Vegeta tivesse 24, aí daria 33,33%, que seria a vantagem onde os mais fracos não conseguem nem mais fazer resistência. Pronto, tá explicado. Então, mesmo assumindo o teu argumento e eu fizer um retcon de 20 para 18 do meu poder, isso explica ele conseguir lutar contra o Ginyu de 23 mil, mas não contra o Vegeta de 24 mil, e mantém a minha leitura, sem ter nada que impeça o Gohan de ter um poder um pouco mais distante do Kuririn, e não ser 13, 14, e sim uma distância maior, fica até melhor pra mim, 18 para 24, e o Gohan ser mais próximo do Vegeta, continua tudo explicado, sem ferir nada lógico ali apresentado. Se era um despertar contínuo, quando parou? Gohan e Kuririn continuaram aumentando os poderes, mesmo depois de voltarem para a Terra? E por quê? Quem defende tem que explicar. Eu não acho que continuaram se fortalecendo quando voltaram para a Terra, afinal, não tivemos nenhuma citação disso. Como qualquer outro despertar de poder, ele deve ter se encerrado quando liberou o ápice atual do guerreiro, ou pelo menos o que a técnica pudesse despertar de fato. E ok, quando isso aconteceu? Bom, aqui não há nada confirmado, mas acredito que seja quando Goku estava carregando a Genkidama contra Freeza. Nesse momento, Kuririn e Gohan doaram suas energias ao Piccolo, que com um chute conseguiu jogar o Freeza em sua forma final para longe. Algo impensável se você lembrar que mesmo de guarda baixa, Freeza na segunda forma tancou completamente de boa o ataque de Vegeta. Não só isso, como mesmo com... Mas aí tu vai pegar a única cena de guarda baixa que é tancada para criar regra, sendo que todas as outras cenas de guarda baixa funcionam com qualquer diferença de poder. Tu tá pegando a exceção e fazendo como regra, cara. Sempre, ataque surpresa sempre funciona, cara. Sempre funciona. Contra o Nappa, contra o Dodora, sempre funciona. Com qualquer diferença de poder, cara. Porra, o Goku Blue, você tomou um chute. Vamos usar o Super aqui. E tu gosta do Super. O Goku Blue tomou um chute do Vegeta base. Tu escolheu a exceção quando claramente todas as outras cenas de guarda baixa funcionam. Com qualquer diferença de poder. Então acho que isso não explica não, despertar contínuo quando parou. Um pouco que o ataque dos terráqueos ainda fez Freeza precisar se defender, mostrando a evolução desses dois Para. Não, pera. guerreiros. Depois disso, eles mal têm que ir pra voar, indicando que não tinham mais poder para liberar, marcando assim o fim do Power-Up do Grande Patriarca. Então, cara, eu não acho que é uma boa linha de raciocínio, não. Tu, pra validar o ponto de que os poderes estavam subindo e subiram muito mais, tá pegando o fato do Freeza ser obrigado a se defender. Sendo que o padrão todos precisam se defender de ataque surpresa porque ataque surpresa funciona com qualquer diferença de poder. E aí tu tá usando isso pra falar que, olha, obrigou o Freeza a última forma a se defender. O poder subiu muito mais, inclusive do Kuririn, que não é Saiyajin, não tem Zenkai. Eu não achei que foi uma boa linha de raciocínio não, cara. Eu entendo que tu tá derivando do mangá, mas essa cena não deveria ser analisada isoladamente. Se ataque surpresa sempre funciona com qualquer diferença de poder, o Freeza ter se defendido ali não significa que eles tinham um poder próximo do Freeza. Ainda mais depois deles darem grande parte do poder ao Piccolo. Entendeu? Acho que falhou esse raciocínio. Então, para concluir aqui, se considerarmos os PDLs do time versus 7 nessa parte da história, estaríamos gerando duas contradições na obra. Kuririn ter um poder bem abaixo do Gohan, sendo evidenciado justamente o contrário, tanto na luta do Burdo quanto na do Ginyu, e dois... Não foi não. Bom, na do Guda a gente já viu que eles fizeram um ataque combinado, uma estratégia, então é normal parecerem iguais, se estão seguindo uma estratégia. A do Rikon a gente viu claramente que não, o Gohan era sim mais forte. E nessa aqui do Ginyu, o Kuririn dá um sabaku no Ginyu, né, e ele para no ar, consegue segurar ele, para no ar. Aí acaba o capítulo. No capítulo seguinte já abre com ele tomando outro porradão, só que a gente não vê de quem é. Eu acredito que o desenho aqui dá a entender que o Gohan tá um pouco mais na frente. Então teria sido ele que teria batido. Ou seja, o Kuririn deu uma porrada sem o Ginyu olhar, o Ginyu foi arremessado e conseguiu parar no ar. Na do Gohan, ele tomou-lhe um porradão, perdeu o rastreador e bateu na nave.
Mas mesmo que você discorde que a perspectiva aqui é que o Gohan tá na frente, então foi ele que bateu, o próprio Ginyu já revida um ataque. E ele revida o ataque em quem? No Gohan. Então qual é a probabilidade? Não é muito mais do Gohan ter sido quem deu essa última porrada, que causou mais dano? Não faz sentido? E para completar, o Gohan recebe esse ataque e diz que não foi nada demais, foi fraquinho. Ou seja, eles tinham sim diferença de poder. E você tá negando tudo isso por causa do desempenho contra o Gordo, sendo que eles disseram que iam fazer um ataque combinado. E a técnica especial do Gordo afetaria qualquer um, até o Vegeta. Pois Kuririn sendo mais fraco que o Goku Ginyu, sendo que mesmo se contendo, mantinha vantagem na luta contra ele. Já considerando a versão oficial. Tá esquecendo que são 2 contra 1? Embora eles possam até estar, principalmente o Gohan que é mais forte, não é nesse sentido que o Vegeta tá falando. São 2 contra 1, ele tá falando no sentido, vocês dois não vão dar o jeito nele logo não, como dupla? E mesmo se fossem mais fracos, se juntando, conseguiriam vencer, porque a fala do Goku até dá a entender isso, até abrir margem pra isso. As coisas não se encaixam? Um deles, o Kuririn, ser mais fraco, tem base na fala do Goku, dizendo que se eles dois lutarem juntos, eles conseguem vencer. Ou seja, o Kuririn sozinho não consegue vencer. E também tem base na fala do Vegeta, que fala pra eles como dupla, que eles tinham que finalizar logo o Ginyu. Eu colocar o Kuririn com 20, abaixo do Ginyu, e o Gohan acima, respeita as 2 falas. O que não respeita as 2 falas é você dizer que eles dois eram mais fortes que o Ginyu. Isso não respeita a fala do Goku. Eu acho que o incoerente não tô sendo eu nesse caso aqui não, hein, cara. Eu acho que o incoerente aqui, o leigômetro, não é pra mim nesse caso aqui não, hein. Vou marcar pra você. Já considerando a versão oficial, essas incoerências simplesmente não existem, sendo o máximo que você poderia trazer seria a confiança de Kuririn no potencial do Gohan, mas essa confiança pode estar simplesmente em seus Rage Boosts, os quais ele já tinha presenciado, e não necessariamente em seu poder base. Calculando a diferença do seu poder quando ele estava na nave do Raditz para o momento que ele foi enfurecido, temos uma diferença de 1.84 vezes, que multiplicado pelos 14.000 da Daisensha, resulta em 25.000, um poder que supera o de Vegeta, ao qual Kuririn estava considerando, o que torna sua confiança coerente, e não só isso, como também é apoiado pela Toei, onde na luta contra Riku, o poder do Gohan superou a marcação de 20.000 nesse estado. Tá, o Kuririn tava com confiança de que o Gohan aumentaria o poder, mas ele só poderia rivalizar com Vegeta, com Rage Boost, é isso? Tá, mas não foi isso, né? Não era disso que ele tava falando. E o Vegeta mesmo diz que o poder base do Gohan tinha aumentado muito. Base. Então, não era disso que ele tava tratando, né? Mas aí tu botou um anime no meio e já não faz mais sentido. Mesmo se eu fosse considerar anime, você tá querendo refutar o meu vídeo sem prestar atenção dos termos que eu coloco no meu vídeo. Eu digo que o ataque de Ki já é a expressão máxima do poder. Seja lá qual for a expressão máxima do poder do guerreiro, é isso que eu tô tentando representar. O poder de luta que eu coloco é o que eu considero que é o máximo que ele pode chegar. Se você acha que o ataque de Ki tem multiplicador ou não, não importa pra essa discussão. O que importa é, eu estou representando qual o máximo de poder. Então, na verdade, o anime tá concordando comigo, né? É porque você não tá prestando atenção nos termos que eu coloco no meu vídeo. Ou seja, novamente, sem incoerências por parte dos poderes de luta oficiais. Agora vamos... Qual é o meu problema com 75? Você estaria dizendo que o Kuririn, algumas horinhas depois, ficou mais forte e ficou forte o suficiente para solar Jace, Rikun, Butter e Gordo ao mesmo tempo. Na verdade, ele ficou mais forte a ponto de se sair melhor que o Goku no primeiro embate contra o Ginyu, que o Ginyu estimou mais ou menos 60.000 do Goku e partiu pra cima dele considerando aquele poder ali. O Kuririn seria melhor do que esse Goku. Faz sentido? Ah, mas não tem nenhuma contradição direta, mas faz sentido com a história? É isso que você está dizendo na prática. Eu valorizo a história fazer pelo menos o mínimo de sentido. É Dragon Ball, mas espera aí, né? 75.000 não tá no mangá. A gente não é obrigado a aceitar um número desse se ele fere a história de uma forma onde um personagem que não é um Saiyajin, não tem Zenkai, solar 4 dos inimigos anteriores, não é da saga anterior, é de algumas horinhas ali atrás. E juntos, você estaria dizendo que o Goku nunca precisaria ter chegado de fato. O Goku chegar e salvar todo mundo nunca precisaria ter acontecido. Era só eles ficarem intocadinhos, esperar mais algumas horas, que Gohan, Kuririn e Vegeta iam passar o sarrafo neles. Isso pra mim fere a história, entendeu? Não dá, cara. Pular direto para a luta contra Freeza, já que, apesar de eu ter ainda algumas discordâncias de alguns PDLs que o time Versus propôs, acredito que ainda assim são coerentes no que a obra quer mostrar, mas também acho que um vídeo que se propõe a refutar os PDLs oficiais de Dragon Ball deve ter realmente evidências do porquê estão errados, ao invés de simplesmente usar cálculos pessoais para definir o poder dos personagens. Uma coisa que eu gostei bastante na análise anterior foi a contagem de contradições que ambas as versões de PDL geraram na obra. Então vamos seguir para essa parte do vídeo com essa contagem de contradições para ambos os lados. Acho que vai ficar bem legal. Mas Freeza... Então, cara, mas deixa eu te perguntar. Os números oficiais, eles explicaram como foram feitos os cálculos, com base em quê? Da onde eles tiraram os números? Por que eles chegaram nessa conclusão? Foi dito isso?
Que aí você poderia comparar. Não, eles usaram essa base aqui, com base nessa visão e com esse valor, e chegou naquele outro. Aí você poderia comparar com o meu, por exemplo, o multiplicador de vantagem, né, que eu levanto para dar alguma objetividade para os cálculos. Então eu poderia falar, um guia que se propõe a ser um guia de Dragon Ball sobre os poderes e não explicar nada, deveria ter mais cuidado. Um dos motivos de eu não gostar dos números oficiais é que eles não explicam porra nenhuma sobre eles. Toma um número jogado, e é o fã que aceite e procure na obra alguma coisa para justificar aquilo ali, mas eles não explicam nada. Isso é uma das coisas que eu acho um desperdício no guia. Se tem seções na Daizenshuu tão detalhadas sobre cada coisinha, sabe? Cada negocinho. A Daizenshuu é legal, tem muita coisa interessante, muita curiosidade, muita coisa sobre o mundo, world building, lore, sobre cada bobeira, sei lá, a cápsula, o carro de não sei o quê. Aí nos poderes não tem nada. Toma os poderes ali. Foda, né? Então um guia que se propõe ser o guia, a enciclopédia de Dragon Ball, deveria tratar isso com mais carinho, não? Você tá fazendo a mesma coisa que eu, tentando explicar. Mas não quer dizer que a sua explicação é verdadeira e foi usada por eles. E por isso não cria contradição. Não é assim. Se eles tivessem explicado, tanto de diferença, porcentagem de vantagem, isso aqui faz sentido porque nessa cena aqui foi aquilo, a gente calculou. Mais ou menos ali uma linha geral, sabe? Mas enfim, depois reajo a parte 2, é o próximo capítulo do Freeza. Freeza na primeira forma. Valeu, Igor, vou deixar o like aqui no vídeo. Vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do vídeo. E é isso. Valeu por terem acompanhado até aqui. Um abraço. Fui.